Nosso Jornal. Oferecimento: Prefeitura da cidade do Recife. A grande obra é cuidar das pessoas. E Dom Juan 1. Boa noite. Hoje conversamos com José de Alencar, que é consultor de negócios da Procenge, empresa de tecnologia da informação aqui de Pernambuco. Boa noite, Alencar. Boa noite, Alexandre. Alencar, você é responsável particularmente pela parte do Pirâmide, não é isso? Sim. Uhum. Você poderia começar, o Pirâmide é um sistema de gestão. Exato. De empresas, não é isso? Então você poderia começar dizendo a gente o que é um sistema de gestão de empresa para depois falar um pouco do Pirâmide. Pois não. O sistema de gestão, a ideia é você ter um programa só que faça todas as operações da empresa. Né? Quais são as partes que inclui? Pessoal, financeira, compras, vendas, estoques, faturamento, controle, controladoria, área fiscal, que no Brasil é muito crítico, né? Muito especializado. Né? Então, anteriormente você tinha programas separados que faziam cada uma dessas atividades, né? E isso trazia problemas de integração, de informação. Às vezes o que acontecia em vendas não era sabido por compras, o que acontecia no financeiro também não era sabido por vendas, né? Uma coisa que existe com vários desses pacotes de gestão é que, de fato, eles são feitos para a indústria. Ou seja, eu, como economista, eu achava que só nós, economistas, é que tínhamos esse viés para a indústria, achar que empresa é indústria e agricultura. Mas, quando você vai para essas partes de gestão, você vê que muito também é para a indústria e comércio também. Mas a parte de serviços, que é tão importante na economia, ele geralmente é prejudicado. Isso ocorre no sistema da Procenge, que é o Pirâmide, não é isso? Você podia começar falando um pouco do Pirâmide para depois responder essa questão específica. Eu preferia começar pela primeira. Na realidade, o que ocorre é o seguinte: a ideia desses sistemas com integração assim total em tempo real surgiu na indústria. Realmente foi a primeira área que se interessou por, não sei, acho que por razões óbvias, né? Assim, o volume de investimento é muito expressivo, né? Mas o conceito ele assim se permeou para qualquer tipo de negócio, né? E a ideia é justamente essa: você ter um programa só onde você faça tudo, né? E a cada operação que ocorre em cada área da empresa, todas as outras áreas já tenham aquela informação. Tá? A gente tem um caso assim, alguns casos posso citar, né? Onde, por exemplo, a disponibilidade financeira de uma filial ou de uma empresa, de um grupo empresarial, ela já pode ser aproveitada para resgatar compromissos de uma outra empresa. O sistema ele facilita essa operação, tornando bem prático o processo de gestão. Né? A gente vê clientes nossos, inclusive, que tem a tesouraria centralizada. Então é como se fosse um caixa único para gerir todos os recursos financeiros, né? Para evitar ir a banco, enfim, o mais possível, né? Para, enfim, poder usar da melhor forma todos os recursos de que dispõe. Esse que é o objetivo, né? O sistema Pirâmide foi feito aqui pela Procenge, não é isso? Certo. Ele compete com vários outros internacionais do tamanho, por exemplo, do SAP, não é isso? Sim. Que eu imagino que seja o maior do mundo, se não for, é um dos maiores. É um dos maiores, né? Aí eu gostaria de você dizer, falasse um pouco do Pirâmide, por que fazer um sistema novo aqui, já existindo desses grandes internacionais, e o que é que põe a Procenge em vantagem em relação a esses grandes? Eu imagino que o preço seja logo uma das grandes vantagens. Seria... eu diria que sim, mas eu acho que não é mais assim relevante não, tá? Porque é o seguinte: o bom funcionamento de um sistema depende basicamente de que as pessoas que o implementem, que coloquem em funcionamento na empresa, né, conheçam bastante o sistema e conheçam bastante também o negócio. Tá? Então a gente tem essas duas características, o que acaba criando um diferencial importante. O preço acaba sendo menor porque a gente implementa mais rápido, o treinamento é mais fácil, tá? Porque a gente fala mais rapidamente a linguagem do cliente. Às vezes até pelo contrário, né? A gente já chega no cliente e diz: olha, você pode fazer isso assim, 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 assado, de forma diferenciada. Tá? Os principais clientes da Procenge são aqui em Pernambuco? Não. Não são fora. Fora do estado. Ou seja, então a vantagem locacional não é tão grande, porque você atua no mercado nacional, provavelmente São Paulo, Rio. Exatamente, temos uma filial em Ribeirão Preto, né? Nós temos muita tradição em usinas de açúcar, né? Isso foi herança aqui da região, né?
Então, cerca de 20 usinas já são clientes nossos, né? Então, a gente tem muita expertise nesse negócio, e que é importante para o momento da usina de açúcar, né? Do açúcar e do álcool no Brasil. Então, a gente abriu uma filial em Ribeirão Preto exatamente para explorar isso, né? E vocês têm grandes competidores brasileiros, né? Isso que estão localizados mais no sul do Brasil. Não, todos no sul. Tá? E isso não dificulta vocês a entrarem na região? Não. É evidente que há sempre a concorrência, né? Mas há muito espaço também. Tá? Enfim, a gente tem possibilidade de negócios assim, bastante claras, né? Só para você ter uma ideia, a partir aqui de Recife, nós somos os maiores fornecedores da rede Unimed, do país todinho, né? São quase 90 Unimeds que usam já o Pirâmide, né? E a gente atende a todos aqui de Recife. A partir daqui? A partir daqui, pelas facilidades tecnológicas de hoje em dia, né? Internet, enfim, existem vários mecanismos, né, que te dá a condição de dar suporte aqui, tá? Então, uma pergunta que eu acho que, duas perguntas que vários potenciais usuários de sistemas de gestão sempre se fazem. A primeira é, tendo uma empresa que na verdade é quem em última instância conhece o sistema e que vai tirar minhas dúvidas e que vai me dar o suporte técnico, eu não estou devassando as informações da minha empresa? Essa é uma pergunta. Certo. E uma outra pergunta, sim, vamos começar por essa, é melhor, faça essa. Eu acho ótima a sua pergunta, tá? Até porque especialmente no que diz respeito ao Pirâmide, tá? A gente tem uma peculiaridade que o sistema é um programa só que roda em todos os nossos clientes, tá? Então, o banco de dados do cliente é do cliente, tá? Nós mesmos não temos acesso a esses dados, tá? E ele é concebido de uma forma tal, assim, que ele é facilmente parametrizável para atender negócios dos mais variados. Então, para se ter uma ideia, nós podemos ter duas empresas concorrentes, as duas usando o Pirâmide e o Pirâmide implantado de forma diferente em cada uma delas. E nós não temos acesso aos dados de nenhuma das duas, a não ser que o cliente nos peça isso eventualmente, tá? Mas a rigor a senha mãe, né, a senha master é dele, tá? Os dados são do cliente. Tá? Ou seja, essa que muitas vezes é uma razão para que algumas empresas optem por softwares internacionais, ela de fato não é real. Não é real. E uma outra coisa, pergunta que muita gente, provavelmente gente que está ouvindo a gente agora, deve estar pensando, esse negócio é muito bom, deve ser muito interessante, agora é para a empresa grande, não serve para a minha empresa que é pequena ou média. Isso é verdade? Não, e cada vez menos é verdade isso, tá? Uma empresa de pequeno porte, com 30, 40 funcionários, tem condições de reduzir os seus custos gerenciais se operar com um sistema feito Pirâmide? Certamente. Nós temos clientes com 4 usuários, 5 usuários, tá? E a vantagem é justamente você ter assim, um controle bastante refinado e detalhado dos processos, né? Porque você, assim, detendo a informação do que você dispõe dentro da empresa, você tem assim condição de, enfim, aproveitar oportunidades, aproveitar negócios, né? Que sem essas informações, por vezes você poderia até estar, não, acho que não dá e tal, e muitas vezes dava, né? Ou seja, vale para aquele cliente ir procurar e pelo menos ter uma proposta, uma visita da vocês? Não, certamente. Nós temos clientes assim de pequeno porte, não tem problema. E o que é interessante, até assim do ponto de vista profissional, para os usuários, né, é que o sistema é exatamente o mesmo, o conceito é o mesmo, né? Então, o que vai depender numa empresa mais complexa é que ele usa de forma mais aprofundada o sistema, mas os conceitos são os mesmos, né? Então dá assim condição dos próprios usuários também evoluírem, né? O sistema acaba provocando isso, é curioso, né? Ele acaba assim provocando um refinamento do processo de gestão. Tá? As pessoas têm que entender mais de contabilidade, mais de fluxo de caixa, né? Enfim, a atividade de gestão passa a ser também algo especializado, como é a engenharia, como é qualquer outra área da empresa. E o nosso tempo terminou, mas uma última pergunta que eu acho que é de interesse também, que muitos empresários, quando se deparam com a ideia, vou ou não vou
introduzir um sistema de gestão na minha empresa, ele sempre se preocupa. A pessoa, digamos, o empresário, ele tem 3 pessoas administrando em partes gerenciais que podem ser substituídas, que podem se beneficiar de um sistema de gestão. Certo. Essas pessoas têm um certo nível de qualificação, geralmente nível superior, administração, contabilidade, áreas do gênero. Um certo nível salarial, certo? Então, ou seja, que dá mais ou menos a noção da experiência das pessoas. Quando eles introduzem um sistema de gestão feito o que a Procenge oferece, feito o sistema pirâmide, ele tem que pagar salários mais altos porque requer pessoas mais qualificadas, ou ele pode, na verdade, reduzir um pouco o salário daquelas pessoas que estão envolvidas na sua gestão. Colocando em termos econômicos, o sistema ele é mais intensivo, ele tem um viés em intensidade em recursos humanos, em capital humano ou não.